Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa hora um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Lucas 18, versículo de número 9. A Bíblia diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado em nome de Jesus. Queridos, eu estava lendo este texto, estava meditando acerca dessa parábola que Jesus havia falado, Jesus havia dito, havia pregado para os seus discípulos. Jesus, ele tinha o costume, ele tinha o hábito de pregar, de ensinar através de parábolas. Jesus falava com os seus discípulos através de parábolas. Se você pegar aqui os evangelhos, você vai ver diversas vezes Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando através de parábolas. Era uma maneira que Jesus tinha de falar, era uma maneira que Jesus tinha de ensinar, de pregar. E Jesus usava a parábola e usava alguns acontecimentos, alguns fatos da época, alguns acontecimentos, alguns fatos do momento ali, da história, para pregar, para ensinar os seus discípulos. E Jesus, ensinando os seus discípulos, ele diz aqui que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Até aí tudo bem. 2 homens estavam subindo ao templo para orar. Devemos orar. Devemos estar no templo, devemos estar na casa de Deus orando. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. E a Bíblia vai descendo e vai dizendo que um era fariseu e o outro publicano. Fariseu era na época um povo religioso que havia, era considerada como uma seita, o farisaísmo. E eles eram pessoas que diziam defender a lei de Moisés, diziam viver a lei de Moisés. Porém Jesus, por muitas vezes, por diversas vezes, Jesus combateu os fariseus. Jesus falou contra os fariseus. E nós vamos entender aqui o porquê que Jesus muitas vezes falou contra os fariseus. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano, na época de Jesus, era cobrador de imposto. Era aquele que ficava cobrando o imposto da população. Era aquele que trabalhava para o governo. Era aquele que recebia os impostos da população. Sabemos que os publicanos eram odiados. Os publicanos eram detestados pelo povo.
Porque muitos publicanos, eles cobravam além do que era devido. Eles cobravam do povo aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam. Eles não cobravam o que era correto, eles não cobravam o que era justo. Ou seja, você vê que aqui a Bíblia fala de dois homens. Um era fariseu, ou seja, religioso. E o outro era publicano, ou seja, pecador, ou seja, considerado como ladrão. Tido como bandido, como ladrão, aleluia, como uma pessoa desonesta. E os dois subiram ao templo no propósito de orar. A Bíblia diz que o fariseu, ele pôs-se de pé. O fariseu se colocou de pé e começou a orar. Começou a dizer, a Bíblia diz que de si para si, ele orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a oração do fariseu. O fariseu, ele, na sua oração, primeira coisa que ele faz é dizer que ele não era pecador, que ele não era como os adúlteros, ele não era como, aleluia, os homens roubadores, e nem como esse publicano. A oração dele era uma oração autojustificativa. Ele estava se justificando diante de Deus e acusando o outro que estava ali de pé orando também. O outro que estava juntamente orando. Ou seja, ele fazia uma oração na qual era uma oração que não agradava a Deus. Era uma oração na qual eu creio que Deus nem recebia. Uma oração hipócrita. Uma oração na qual ele se justificava e ainda se considerava uma pessoa justa, uma pessoa pura, uma pessoa diante de Deus santa. Porém Jesus, ele vem aqui para combater essa falsa modéstia, para combater essa falsa santidade. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: a oração, quando é feita diante de Deus, quando nós oramos diante de Deus, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender uma coisa: a oração que Deus recebe, a oração que Deus recebe de nós, a oração que nós fazemos, é quando nós chegamos diante de Deus e declaramos a Deus, declaramos para Deus que somos pecadores, que somos falhos, que somos deficientes, que somos pessoas que precisamos, que carecemos das misericórdias de Deus, que precisamos e carecemos do perdão de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo sequer, não há um justo sequer na terra. Todos nós somos pecadores. Por isso, quando nós formos orar, quando nós nos colocarmos de joelhos para orar, para clamar a Deus, precisamos entender que nós não somos justos, nós não somos santos, somos justificados em Cristo, somos justificados em Deus, mas não somos justos, não somos santos. Deus, ele nos justifica pelo sangue de Cristo. Através do sangue de Jesus nós somos justificados, mas nós não somos justos. Somos cheios de defeitos. Quando nós formos orar, não podemos ser como esse fariseu. Não devemos ser como esse fariseu. Devemos ser pessoas que realmente reconhecem os seus erros, reconhecem os seus defeitos, as suas falhas, as suas faltas, em nome de Jesus. Outra coisa que precisamos entender: você vê que esse fariseu, quando ele subiu a orar, o nariz dele estava empinado, ele estava com o rosto levantado, como se ele fosse uma pessoa santa, uma pessoa pura. A soberba em pessoa, era a soberba em pessoa, aquela soberba, sabe, aquela pessoa exaltada. Precisamos entender que a oração que Deus ouve é a oração que é feita diante de Deus com humildade. Quando nós oramos a Deus com humildade, Deus, ele recebe a oração. Deus, ele ouve a nossa oração e do alto céu responde a nossa oração. Nós precisamos, quando chegar diante de Deus para orar, precisamos ser nós mesmos. Seja você mesmo diante de Deus. Não fique querendo criar personagens,
Não fique querendo mudar a sua voz, ou inventar palavras, arrumar palavras para orar, para clamar, para se achegar diante de Deus. Seja você mesmo. Quando você for falar com Deus, quando você for orar, seja você mesmo. Chega diante de Deus e diga: Senhor, eu sou assim, eu sou desse jeito, mas eu preciso de Ti, eu necessito de mudanças, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor transforme a minha vida, e Deus irá mudar, e Deus irá transformar. Nós vivemos em um tempo onde pessoas vivem uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de falsidade, de hipocrisia, e elas acham que podem chegar diante de Deus, como muitas vezes chegam diante dos homens. Diante de Deus não há nada que possa se esconder. Diante de Deus não há nada que fique encoberto. Por isso, quando você chegar diante de Deus, seja você mesmo. Reconheça as suas limitações. Reconheça os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas, para que Deus ouça a sua oração, para que Deus receba a sua oração em nome de Jesus. Deus, Ele tem interesse nas nossas orações. Deus, Ele tem prazer nas nossas orações. Porém, as nossas orações têm que ser sinceras. A nossa oração diante de Deus tem que ser uma oração sincera, para que Deus possa receber, para que Deus possa responder em nome de Jesus. Que toda soberba, toda hipocrisia na nossa vida caia por terra. Que nós possamos chegar diante de Deus como somos e quem somos, para que Deus possa mudar a nossa vida, para que Deus possa mudar a nossa história, em nome de Jesus. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Deus, Ele tem prazer quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus tem prazer na nossa oração. Porém, seja você mesmo diante de Deus. Quando chegar diante de Deus, mostre para Deus quem você é. Nós vemos hoje em dia, nas redes sociais, pessoas que postam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aquela falsa vida. A gente sabe que a pessoa não tem nada daquilo, que a pessoa não vive daquele jeito que ela posta nas redes sociais, mas porém ela quer demonstrar, ela quer fantasiar algo que na vida dela não é verdade. Em nome de Jesus, que toda mentira, todo engano, toda hipocrisia na nossa vida caia por terra em nome de Jesus. Quando você chegar diante de Deus, seja no templo, seja na igreja, seja no local onde você congrega, ou na sua casa, quando você ajoelhar-se diante da sua cama, mostre para Deus quem você é. Seja uma pessoa diante de Deus honesta, sincera, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, para que Deus ouça a sua oração. Seja humilde, reconheça diante de Deus os seus erros, e Deus irá se levantar em seu favor. E Deus irá abençoar a tua vida e mudar, transformar aquilo que precisa ser transformado em nome de Jesus. Você vê aqui o fariseu e o publicano. O fariseu, que era o religioso, ele desceu da oração sem receber justificação. Porém, o publicano, que olhava para o alto assim, com vergonha, ele olhava para o alto com vergonha de quem ele era, do que era, mas ele reconhecia e dizia para Deus, ele declarava para Deus, no versículo de número 13, ele em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim pecador. Ou seja, ele estava diante de Deus dizendo: eu sou pecador e preciso do teu perdão, necessito da tua misericórdia. Todas as vezes que você chegar diante de Deus e reconhecer os teus erros, os teus pecados, Deus ouvirá do céu a sua oração e responderá o seu clamor em nome de Jesus. Louvado seja Deus.